Olá, alunos do segundo ano A e do segundo ano C. Nós vamos hoje gravar a aula do módulo 16, que fala sobre predicado verbal. Pois muito bem, a questão da classificação dos predicados, como já devo ter falado anteriormente, ela depende de isolarmos o núcleo do predicado. Só para relembrar, núcleo do predicado é a palavra mais importante do predicado. E o que é predicado? Predicado é toda a informação que é dada a respeito do sujeito da oração. Então, quando que o predicado é verbal? Quando nós achamos o núcleo do predicado e essa palavra, esse núcleo, é um verbo. Vamos pegar exemplos daqui do livro. João nasceu no dia 20 de fevereiro. Sujeito, João. Nasceu no dia 20 de fevereiro, seria o predicado. Então, a palavra mais importante desse predicado é nasceu. Nasceu é um verbo? É um verbo, então o predicado é verbal. Simples assim. Outra coisa que nós temos que avaliar agora, nesse momento, seria a questão da transitividade verbal. O que é um verbo intransitivo e um verbo transitivo? Verbo intransitivo é aquele cuja ação do sujeito não transita na oração sobre nenhum outro complemento, ou seja, a ação do sujeito morre nele mesmo. Então, quando eu digo assim, João nasceu no dia 20 de fevereiro, a ação do sujeito João, ela fica sobre o próprio sujeito, que é João, ela não transita para nenhum outro complemento. Por exemplo, se eu disser João comprou um carro, a ação do sujeito João, ela atinge o seu complemento, que é carro. Esse seria o verbo transitivo. Aí, dentre esses verbos transitivos, nós temos os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e os verbos transitivos diretos e indiretos. Por exemplo, João comprou um carro. Percebam que um carro, que é o complemento, ele não vem acompanhado de preposição, de uma preposição obrigatória. Um carro, é um artigo indefinido, carro um substantivo. Agora, se eu disser assim, o povo necessita de ajuda, necessita é o verbo e o complemento sempre vai ter que ser acrescido ao verbo através de uma preposição obrigatória, ou seja, o de é uma preposição obrigatória. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, esse é um verbo transitivo indireto. Costumamos usar as seguintes dicas para nós encontrarmos o complemento, se é transitivo direto ou se é transitivo indireto. Por exemplo, nos verbos transitivos diretos, nós costumamos fazer as seguintes perguntas ao verbo. É possível fazermos uma das duas perguntas ao verbo: o que ou quem? Se for possível fazermos uma dessas duas perguntas ao verbo, então ele será transitivo direto e, consequentemente, o complemento dele será um objeto direto. No caso dos verbos transitivos indiretos, nós podemos fazer essas mesmas perguntas, só que sempre com uma preposição obrigatória antes. Por exemplo, o povo precisa de ajuda. O povo precisa de quê? João gosta de Maria. João gosta de quem? Então percebam que o de é sempre obrigatório antes do complemento. Por que estamos vendo isso? Porque nas aulas seguintes, quando nós formos aprender os complementos verbais, para nós sabermos se o objeto, se o complemento do verbo é um objeto direto ou um objeto indireto,
temos que saber a transitividade verbal. Portanto, analisando os verbos, se o verbo for transitivo direto, o complemento dele sempre vai ser um objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, o complemento dele sempre vai ser um verbo transitivo indireto. E temos também os verbos transitivos diretos e indiretos, que nesse caso o verbo vai exigir dois complementos, um com preposição obrigatória e o outro sem, ou vice-versa. Por exemplo, os casos dos verbos dar, oferecer, emprestar. Vamos pegar o verbo emprestar. Quem empresta, empresta alguma coisa para alguém. Então, Antônio emprestou o livro para seu colega. Antônio emprestou o quê? Na perguntinha do o quê, nós temos o objeto direto. Na perguntinha para quem, nós vamos ter o objeto indireto. Então, nessa oração, nós vamos ter dois complementos, um com preposição obrigatória e o outro sem. Então, no caso sem preposição obrigatória, objeto direto, com preposição obrigatória, objeto indireto. Então, vai ficar assim: Antônio emprestou um livro para seu colega. Emprestou o quê? O livro, objeto direto. Para seu colega, o objeto indireto. Mas isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, por hora, nós temos que nos ater apenas ao núcleo do predicado. Se o núcleo do predicado for um verbo, o predicado vai ser verbal. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Tendo dúvidas, favor entrar em contato no e-mail que eu vou deixar no Clipe Escola. E é importante que vocês realizem aqui as atividades da apostila. Vejam bem, nas páginas, vamos pegar aqui, 295 e 296. Não deixem de realizar as atividades, que posteriormente eu vou colocar a foto com a correção no Clipe Escola, ok? Espero que tenha entendido. Obrigado por assistirem a aula. Tchau.